noite, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez com mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para a sua noite. E hoje, gente, o assunto não é saúde. O assunto hoje é gestão, gestão com propósito. E eu estou aqui com uma jovem doutora empreendedora, Monique Procópio, que eu já tive o privilégio de conhecer a sua história, e que me inspira. É uma moça que eu vejo inovar, trazer muita coisa nova, ela impulsiona a sua clínica e tem feito acontecer em todo o nosso estado com a sua clínica Procópio Odontologia, né? Ela lidera hoje o mercado odontológico e busca muito conhecimento na área da gestão, enfim, ela inova de Hum. verdade, ela vai compartilhar um pouquinho com a gente a sua expertise nesta noite. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Muito obrigada, Paula. Fico muito feliz com o seu feedback, né? Fico até Acompanhe seu emocionada. Muito trabalho. obrigada. Fico muito Ela que já feliz de estar aqui hoje. transformou o sorriso do Pedro, do Do Marcão, nosso Marcão. funcionário, né, ela transformou o sorriso de muita gente aqui, mas o que hoje tem me chamado muita atenção é a forma peculiar com a qual você, lidera a sua equipe. Eu vejo um movimento muito grande dentro da sua clínica, eu vejo você muito engajada em otimizar seus resultados, em, trazer entusiasmo para sua equipe, e eu quero hoje que você comece contando um pouquinho primeiro sobre a sua trajetória empreendedora, né, Monique. Como que surgiu a ideia de abrir a sua primeira clínica? Você formou e já foi para sua primeira clínica ou você passou por outras clínicas, outros consultórios até dar esse passo importante? Quando eu me formei, eu formei no interior de São Paulo, Fernandópolis. Sim. E aí, quando eu me formei, eu fui para o Espírito Santo. Fiquei um ano no Espírito Santo. Uhum. Atendi várias clínicas, peguei bastante experiência clínica como dentista, né? E aí eu sempre tive vontade de voltar para Mato Grosso, que eu via que Mato Grosso tinha Sim, acho muito que um potencial potencial. maior para minha profissão como dentista, né? Aí vim para Cuiabá. Decidi ficar em Cuiabá porque é a capital, tem especialidades, eu tinha vontade de fazer outros cursos, né? Minha família é do interior de Mato Grosso, então eu vi que se eu voltasse para Mato Grosso, para o interior de Mato Grosso, talvez eu não ia ter tanto desenvolvimento profissional, né? Perfeito. E eu tinha vontade de fazer outros cursos, né? Aí acabei ficando em Cuiabá. Eu fiz especialização em ortodontia, que é aparelho, fiz outros cursos também de lente de contato, especialização em Invisalign, que é alinhador. Mas aqui em Cuiabá também eu fiquei, basicamente um ano atendendo em outras clínicas. Atendi Cuiabá, Várzea Grande, peguei muita experiência em vários consultórios, tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande. Uhum, Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de ter meu próprio consultório, ter meu jeito uhum. de atender. Porque Sim, quando eu atendia nessas outras clínicas, eu tinha um jeito diferente para atender. Os pacientes sempre queria ser atendido comigo. E então eu falava assim, imagina se esses pacientes fossem meus pacientes no meu próprio consultório, se eles já me querem fazer o atendimento comigo, e eu perfeito. tinha uma vontade de atender melhor, eu sempre atendia sempre bem os pacientes, como se eu sempre pensava assim: "Vou atender como se fosse meu pai e minha mãe". Então assim, eles sempre que me procuravam para fazer o atendimento, então essa foi uma grande vontade, eu sempre tive essa vontade de ter meu próprio consultório. Aí foi em 2019, eu decidi abrir meu primeiro consultório, foi no bairro Quilombo, aqui em Cuiabá. Uhum. Não tive uma experiência muito boa, porque eu pensava que, a partir do momento que eu tivesse meu primeiro consultório, eu iria ter os pacientes, que todos aqueles pacientes que eu atendia nas outras clínicas. E aí foi aí que eu não tinha esses pacientes, porque eu tinha a parte técnica como dentista, mas eu não Sim, sim. tinha, a parte da gestão da clínica, como que trazia os pacientes, como que falava com os pacientes, como que fechava o tratamento. Na época não tinha a maestria em fechar o tratamento, eu tinha vergonha, eu sabia falar como dentista, mas para falar como fechar um tratamento, fazer a venda do tratamento, isso eu não tinha. Sim. Então, nesse meu primeiro ano do consultório, eu fiquei, mais ou menos uns 6 meses nesse consultório, eu tive que começar a atender em outros lugares. Então esse consultório foi ficando cada vez mais fechado do que eu atendendo. Aí passou um tempo que eu vi que financeiramente eu tinha que fechar ele por completo, porque não conseguia manter ele e atender em outros lugares, sendo que eu não tinha pacientes lá nesse outro consultório. Aí Uhum. ele ficou fechado e eu comecei a atender em outros lugares. E eu fiquei muito triste, porque eu falava, o meu sonho era ter um consultório e eu tenho, e agora eu não tenho os pacientes. Uma E eu frustração. foi basicamente isso. E eu sempre pensava, tem que ter algum meio, algum jeito para poder,
ter um consultório com o paciente. E eu sempre acreditei nisso e fui buscando meios. O que que eu posso fazer para poder ter os pacientes? Aí eu tive que fechar esse consultório, peguei todos os equipamentos que estavam nesse consultório, coloquei num depósito, e aí fui atender em outros lugares. E nisso, eu sempre ficava olhando os pontos comercial. E falava, nossa, imagina aqui uma clínica, imagina aqui na outra clínica, Sonhando, sonhando. mentalizou o seu desejo. Isso. E aí eu atendia, várias clínicas em Cuiabá, Várzea Grande, vários Uhum, bairros, todos os bairros, CPA, Namorada da sim. Serra, Doutor Fábio. E lá no CPA, quando eu cheguei naquele bairro, eu me identifiquei muito, que parecia a cidade que eu nasci, que é Castanheira. Era uma cidade assim, meio, parecia esse bairro meio que interior, né? Aham. Aí eu comecei a olhar os pontos comercial lá. E aí foram vários pontos que eu olhei, e o que é hoje a Procópio, na época, primeira vez que eu vi esse imóvel era um salão comercial vazio, não tinha nada, e Uhum. assim, eu já me deu uma emoção diferente quando eu vi aquele salão, assim, vazio, mas aí eu fui pra perguntar o valor do aluguel, e aí, na época, eu falei: "Meu Deus, não vou ter condição de pagar esse aluguel, porque, Não né, vou não vou conseguir. conseguir". E aí Deus foi tudo se encaixando, as coisas foram se encaixando, acho que quando a gente vai atrás e começa a fazer o que a gente tem vontade, acho que Deus, se for para nossa para ser, Deus começa a Deus vai vai abrindo trilhando, ele vai portas. abrindo portas, vai É, conectando a pessoas pontuais, parece que as coisas vão desenrolando mais fácil, né, é. quando é da vontade de Deus, né. É. E A gente aí, consegue nem explicar direito, né. né, eu também fico pensando: "Como que deu? Como que eu Como que foi?". consegui? Aham. Só que aí, foi uma outra frustração que eu tive, eu achei esse imóvel, que é hoje onde é Uhum. Procópio, mas na época, como eu abri meu primeiro consultório, eu não tinha os pacientes, eu não sabia como que trazer esses pacientes. Aí eu pensei: "Então eu vou abrir uma franquia, a franquia vai me ajudar a trazer esses pacientes". E aí lá onde eu estudava em Fernandópolis, tinha uma franquia que nessa cidade tinha ela era muito boa lá na região do interior de São Paulo. Sim. Aí eu trouxe essa franquia para Cuiabá. E Uhum. aí foi uma outra frustração, que eu pensava que através dessa franquia ela ia conseguir trazer os pacientes para mim. E aí eu montei a clínica nesse salão comercial, né, Foi a na segunda época foi clínica? a segunda. Ah, Aí pensei: "Pronto, agora vai dar tudo certo, vai bombar a clínica, porque agora tem a franquia, ela vai trazer os pacientes para mim". E não, e a outra frustração, não trouxe os pacientes. E eu falei: "Mas como? Tem que ter algum meio, alguma maneira para persistência, poder ter esses pacientes". persistência. É. Aí eu comecei a buscar cursos de gestão, de clínica odontológica, marketing. Foi aí que foi a virada de chave, que aí eu encontrei eu faço parte do mastermind de gestão de Já tem clínicas quanto do tempo que você faz parte desse já mastermind? tem eu fui em 2020, 21. Aí no meu primeiro mês que eu entrei, eu saí da franquia, fiquei um mês sem a fachada da clínica, sem nome, sem nada. Nesse primeiro mês, a clínica dobrou o faturamento. Então eu falei, e isso fazendo só o curso online, sem Aham, nada presencial, tudo online, vendo em casa, vendo vídeo, perfeito. anotando e Olha aplicando aí, a na força da clínica. mentoria, gente, É. ter mentores na vida de É. vocês. E aí aí eu fui estruturando e aí abriu depois de um mês veio a Procópio Odontologia. Aí foi melhorando a clínica, cada vez eu fui conseguindo ter mais pacientes, fazendo esses cursos. Desde então nunca mais parei. Todo mês eu sempre fazia um curso diferente e tudo de gestão para gestão de clínica, gestão empresarial. Então, isso que foi uma virada de chave para mim, sempre buscando mentores, pessoas que estavam na frente, o que que eles faziam, que eu posso fazer. Então isso Sim. fui aplicando no dia a dia da clínica. E aí a clínica foi só melhorando, crescendo. Nos meus primeiros 6 meses da clínica, eu nesse mastermind, eu já ganhei um prêmio lá deles, de 150 clínicas do Brasil, que estava reunido em São Paulo, a Procópio Odontologia foi Protagonista Select, que foi um destaque das clínicas, de todas as Olha clínicas, que foi um só. avanço, assim, tipo assim, eu mais que tripliquei o faturamento, não só do faturamento, mas também na estrutura da clínica. Eu me desenvolvi como pessoa, né, acho que quando a gente começa a fazer cursos, uma coisa que eu Abre a aprendi, mente. abre a mente. Aí, assim, eu pensava que eu tinha que desenvolver profissionalmente, mas não é. A gente tem que desenvolver como pessoa. Depois que a gente melhora como pessoa, a empresa melhora. Então, assim, cada vez que eu melhoro algum ponto A meu, sua a empresa empresa melhora, melhora também, avança. avança. É isso, o nosso desenvolvimento, ele é acompanhado pelo desenvolvimento da nossa empresa, daquilo que a gente coloca a mão, né. Então, assim, é um conjunto, né, não tem como você querer uma empresa grande e continuar pensando pequeno, continuar restrito com crenças limitantes, né. Então, quando você quer avançar, primeiro passo, quebra de crenças limitantes, né. Segundo ponto,
Quero resultados excepcionais? Eu preciso trabalhar diferente. Porque se você quer ter o que todo mundo tem, você vai trabalhar como todo mundo, vai ter resultados, normais. Mas se você quer atingir algo extraordinário, isso vai exigir um esforço maior, uma dedicação, né. Você buscar conhecimento, aprofundamento, que foi o que você fez. Hoje nós temos caminhos para isso, né, até, o fato de eu chamá-la aqui hoje para falar um pouquinho sobre a gestão, porque eu já sabia dessas frustrações, do seu início que não foi fácil, como não é para a maioria, né, para todo mundo, o início é difícil, é desafiador, e eu acho que é nesse início que nós moldamos ali nosso caráter, que nós somos testados, somos forjados para aguentar aí os desafios do empreender, que é diário, né, Monique? Não é um É, mar de rosas, empreender é desafiador e tem que ter muita vontade, muito sangue no olho, né, mas eu acho que é nessas fragilidades, nessas fraquezas, nessas frustrações, é que a gente cresce. Porque eu acho que se você não tivesse tido essas 2 frustrações iniciais, você não teria buscado algo fora. O que te levou a buscar uma mentoria, um auxílio, foi as frustrações. Você falou assim: "Não, não quero frustrar mais. Eu preciso achar um jeito". Se tem gente que ganha dinheiro, que se dá bem, por que que eu não tô dando certo? Por que que eu tô fazendo que não tá certo? é, Foi exatamente isso, né? isso. E eu acho que esse é o caminho, a gente buscar formas de nos reinventar e trazer resultados diferentes. Você falou para mim que depois das frustrações você percebeu, né, que precisava dominar também a área da gestão. Você sempre gostou dessa parte da gestão? Ou foi algo que você teve que aprender a gostar? Eu sempre gostei, meus pais são comerciantes, né, e Você quando eu foi era criada em comércio, é, então? criança em comércio. Aham. E eu sempre tive vontade, assim, quando eu era pequena eu falava que eu quero ser empresária. Mas assim, aí o destino foi me levando pra odontologia. Hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser dentista, assim, acho que a odontologia tá me abrindo portas, várias Sim. portas, assim, incríveis na minha vida, pessoal, profissional, mas eu sempre tive uma vontade de ser empresária. Então quando eu tinha vontade, por exemplo, de ser fotógrafa, modelo, atriz, dentista também, então eu vejo, assim, que eu como dentista, eu passo por todas essas profissões. Na Sim. clínica eu tenho que ser fotógrafa, eu tenho que Ser fazer vídeo, eu tenho que modelo? ser modelo, eu tenho Tem. que gravar vídeo, eu tenho que ser empresária também, Sim. em todo momento eu sou uma empresária lá dentro, Sim. então, acho que, eu acabo realizando vários sonhos em uma única profissão. Sim, você vive o seu propósito, É. né? Quais são os pilares da gestão da sua clínica? Você dividiu a sua clínica em pilares para poder melhorar a gestão? Sim. Por exemplo, lá na clínica, a gente tem vários pilares, tem o gestão de pessoas, a gente tem preciso da equipe para poder fazer a gestão dela, gestão financeira, a gente precisa Sim, também de um processo financeiro, porque conforme a gente vai tendo mais pacientes, a gente também vai aumentando nosso faturamento, tem que ter essa gestão financeira. Tem a gestão do marketing, que, como que a gente primeiro eu tenho que ter as pessoas, depois das pessoas eu vai caminhando para os processos, então as pessoas os processos vão trazer o resultado. sim, Só que nesses processos vem a parte financeira, o marketing, que vai consequentemente trazer o resultado pra gente. perfeito. Como que você organiza, né, a sua equipe e o seu tempo entre o atendimento e a administração? Eu tento fazer um pouco de prioridades, né, a gente, né, colocar as prioridades, que vamos Uhum, resolver em ordem, né. Mas lá na clínica, eu como dentista, eu faço a parte das avaliações, a primeira consulta do paciente, e sim, a parte estética das lentes. Então, eu faço uma segmentação da agenda para poder, distribuir a semana com as prioridades. Então todo dia temos as avaliações, né. Então eu segmento a agenda, meio período é avaliação, aí se eu tiver lente, no outro período é as lentes. Então a gente foca os períodos para as avaliações. E aí as outras especialidades têm os dias específicos para os outros atendimentos. Por exemplo, a especialidade em endodontia, que é canal, ortodontia, que é aparelho, né. uhum, perfeito. Ah, você acredita que o dentista hoje precisa também ser um bom gestor? E o porquê? Precisa, eu passei por essa fase, essa experiência Sim, própria na aham. pele,
que o dentista, ele só formar como tecnicamente, ele não vai se desenvolver. Eu falo isso até muito com os dentistas que atendem na clínica. Uhum. Eles, tecnicamente sabem muito, mas só saber o tecnicamente não vai. Não vai Até para conversar, por exemplo, a dentista é especialista em canal. Ela tem que ter a técnica dela em canal, mas ela também tem que saber conversar com o paciente, explicar o tratamento, porque dependendo se ela for só técnica, o paciente já não, talvez, vai soar como grosseira para o paciente. Então, o dentista, ele tem que aprender um pouco pelo menos um pouquinho da gestão, como que conversa com o paciente, como que fala, tem que ter um jeito, assim, mais carinhoso para poder falar com o paciente. Uhum, com certeza. Eh, como que a organização interna impacta diretamente na experiência do paciente? Como que você vê essa conversão, né, da energia que você aplica para organizar a sua equipe? Como que você vê isso se converter, quando chega no paciente, né, na realização dele, no atendimento, na experiência dele dentro da clínica? Isso faz total diferença quando a Uhum, gente, por exemplo, toda segunda-feira, no período da manhã, a gente faz uma reunião de, eh, realinhamento, o que passou na semana passada, como que vai ser a semana, como vai ser o dia. Todos os dias, basicamente, tem um realinhamento com a equipe, e a gente precisa estar sempre conversando muito, porque, sim, um detalhe, cada detalhe importa. A com gente acha certeza. que não, mas o copo na mesa, aqui ou ali, vai fazer a diferença. O jeito que a recepcionista abre a porta para o paciente entrar é uma diferença. Então, Uhum, cada detalhezinho faz a diferença, então a gente tem que ter muito realinhamento, interno, para poder receber esse paciente na clínica. O paciente, a jornada dele começa desde ele lá da rede social, quando ele clica no anúncio, né, vem para o WhatsApp. Então, desde quando a recepcionista manda um oi, esse já está sendo a jornada dele. E o momento dele, você sabia que também a jornada dele, por exemplo, a gente tem muitos pacientes de Várzea Grande. uhum. A jornada dele de Várzea Grande até na clínica também me preocupa, porque se tá muito trânsito, ele já chega lá estressado. Ou se por Verdade. no meio do caminho acontece algum imprevisto, que já acontece muito do paciente até chegar na clínica acontecer alguma coisa, isso já faz parte da jornada dele. Então ele também, o jeito que ele chega, talvez, a emoção dele nesse percurso pode atrapalhar a percepção que ele vai ter na clínica. Com certeza, com certeza. Eu vejo que você, inova muito no mercado tão competitivo, né. Eu vejo você com muita frequência realizar eventos, competições ali, reuniões. Eu vejo você, de uma forma muito diferenciada, liderar a sua equipe, né. Como que você se mantém atualizada diante de tantas tendências e como que você repassa isso para sua equipe? Ó, eu assim, a minha família, tanto da parte de mãe como de pai, tem muitos professores, eles gostam muito de estudar, então acho que Uhum, eu nasci com esse feeling de gostar de estudar. E eu gosto de sim. aprender muito sobre gestão da clínica, o que que tem que fazer de marketing, da parte técnica como dentista também. Então, eu todos os dias eu estudo pelo menos 30 minutos à noite em casa, e vejo o que eu fiz no dia, o que que eu errei e o que que eu posso melhorar. Eu tenho essa sede de querer sempre fazer o melhor, Uhum, ver o que eu errei para poder consertar no próximo dia. Então eu sempre para as meninas eu falo assim: "Aqui vocês têm que vir com a mente aberta, coração aberto e mente aberta", porque é tudo que vocês vão aprendendo, eu acho legal também as meninas que começou e, por exemplo, tem algumas, meninas que começou há 1 ano atrás, hoje é outra pessoa, até o jeito dela conversar muda. Então eu falo: "Vocês vão se desenvolver como pessoa aqui dentro, porque é isso que eu quero que vocês melhorem como pessoas". Então eu sempre estou tentando me melhorar para eu encher de conhecimento e eu passar esse conhecimento para elas. uhum, perfeito. Que tipo de inovação você implantou recentemente na clínica que você percebeu que deu muito resultado? Lá na clínica, todo paciente que chega, a primeira vez dele na clínica, a gente faz o tour pela clínica, a gente apresenta a clínica. Isso faz, eu vi que faz muita diferença. Então, é uma regra já. Todo paciente chegou, a gente vai apresentar a clínica, desde a da recepção até lá na esterilização, nos banheiros, a cozinha. Uhum, No corredor da clínica tem a linha do tempo, né? Tem os consultórios, né? Esse primeiro consultório que eu tive em 2019, a franquia e depois a Procópio. Tem os quadros de certificado, então isso
A gente percebe que faz muita diferença apresentar a clínica, que o paciente já conhece um pouquinho da história, Sim. vê a evolução que a clínica teve, os prêmios que a clínica ganhou. Então, o tour pela clínica é uma inovação que é muito legal. Inclusive, Uhum. várias pessoas, pacientes, falam: Nossa, eu vou fazer isso na minha empresa, vou começar a apresentar ela também. Muito Porque o legal. paciente também sente a vontade, sabe onde é o banheiro, sabe onde que fica. Então o paciente chega, vocês fazem um tour primeiro com ele Fazemos o pela tour pela clínica, pra clínica. ele conhecer os setores, toda a Isso. estrutura. Isso. Olha E que aí uma legal. outra inovação que a gente trouxe agora recente é o sino da conquista. Tem um sino no corredor, o Uhum. paciente, o dia que ele fecha o tratamento, inicia o tratamento dele, ele bate o sino, que muitas das pessoas têm a vontade de cuidar dos dentes, mas por vários motivos não prioriza a saúde bucal ou vários outros problemas, não acaba priorizando a sua saúde bucal. Então, o dia que ele vai até a clínica e dá início a esse tratamento, a gente bate o sino com ele para ele ter essa emoção que, pode contar com a gente e também que ele sentir a emoção de estar fazendo, tá iniciando o tratamento e que a gente espera também que ele confie na gente, que tá no local certo para fazer o tratamento. Tá vendo, gente? São pequenas ações que fazem toda a diferença, né, Monique? Eu sempre falo com os nossos, a gente pega muito essa parte de gestão com os nossos mentorados, né? Eu hoje aplico a parte da comunicação, da criação de métodos, protocolos, de criar, trazer valor, na entrega desse profissional. Mas eu falo muito sobre essa questão da experiência, de você aplicar pequenas ações que vão impactar e vão gerar valor naquilo que o paciente tá buscando, né, e vão te tornar únicos. Porque igual eu falo, existem muitas clínicas hoje em Cuiabá, odontológica, né, é um mercado que vem se tornando cada vez mais competitivo, mas como você faz, da forma que você faz, só você faz. Você é única no que você faz. Então a gente trazer essas particularidades, né, partindo de detalhes, isso torna nosso tratamento cada vez mais peculiar. E quando você se torna único, você não tem concorrente, É, é o que eu não falo é? para as meninas, por exemplo, lá na rua da clínica tem mais de 30 consultórios, eu já contei. E Olha aí. aí os dentistas que passaram por lá ou alguém que ouve a gente fazendo alguma coisa, eles podem copiar o tour pela clínica, pode copiar o sino da conquista, mas o jeito que a gente faz o tour, o jeito que a gente bate o sino, o jeito Sim, que a gente faz o sim, vídeo com o paciente, o é jeito que a gente único. faz a lente, é o nosso tempero. Então, as pessoas podem copiar tudo, mas não copia o jeito que a gente A sua faz. essência é sua essência. Ninguém vai É. roubar de você. O que é seu é seu. Como que você testa e escolhe, né, o que realmente vale a pena trazer para a clínica? Porque a gente faz essas mentorias, a gente sabe que vocês ali são cheios, né, eles te entregam muitas ferramentas, mas nem tudo é aplicável, tem coisa que é aplicável, tem coisa que não é aplicável. Como que você faz essa seleção, né, do que você acha que realmente vale a pena aplicar, ou daquilo que você acha que não é tão eficaz? Como que você faz para distinguir? Sempre quando eu vou, em cursos, mentorias, no final do caderno eu costumo ir anotando, assim: "Ah, esse aqui acho que dá pra gente Sim. aplicar nesse momento que a gente tá", e Sim. outros eu vou deixando. Então eu sempre, busco, anotar muita coisa que dá pra fazer, e quando eu chego aqui em Cuiabá, a gente tenta colocar em prática. Muitas das Uhum, coisas dá certo e outras não. E as que não dá certo a gente já tenta mudar logo pra fazer e sempre errou, já vamos para o próximo tentar corrigir. uhum, Uma outra perfeito. coisa legal também que a gente faz na clínica é nunca deixar nada para o próximo dia. Então, o dia de hoje tem que finalizar com tudo respondido, tudo em ordem, porque amanhã já é outro dia. Então, Uhum. isso é muito legal também, a gente colocar isso como uma meta do dia, né? Deixar o dia tudo ok, o checklist, e para o próximo, iniciar um outro dia com as novas metas. Com novas metas. O que que você considera hoje ser o maior diferencial real, da Procópio Odontologia no mercado? Qual o ponto alto que você considera assim: "Esse foi o meu diferencial"? Eu vejo assim que o grande diferencial é a verdade e a transparência. Eu sempre falo muito com a equipe que a gente tem que, o que é certo, o que é errado é errado. Então Uhum. eu vejo assim que na odontologia, muitas das vezes aqui, eh, a odontologia às vezes está um pouco discriminada, né? Vamos dizer essa palavra. Então, quanto mais a gente é verdadeiro,
E ter isso no nosso dia a dia, o que é certo, o que é errado, acho que esse é o grande diferencial. Lá na clínica eu falo para as meninas: Agir "Vocês com ética, né. eu falo assim: "Você não precisa ter medo de nada, porque aqui tudo é certo. Se a gente tá fazendo errado, a gente vai ir para o caminho correto. E quando a gente faz o que é correto, a gente fica em paz". E eu acho que quanto mais a gente faz o que é certo, Deus abençoa, Deus mostra os caminhos. É claro que tem os empecilhos, as dificuldades no dia a dia, mas quando a gente coloca isso no propósito, que eu vou fazer o que é certo, tudo vai caminha para que isso, aconteça da melhor maneira possível. Com certeza. Eu falo que agir com ética, né, quando a gente, cumpre princípios, não tem como dar errado, né. Nem tudo vale. Hoje nós vivemos um momento em que, muitas pessoas querem a todo preço, né, alcançar o sucesso, alcançar retorno financeiro, o tempo do vale tudo. Mas eu acho que é um sucesso que vem e que não se consolida, né. Para você hoje se manter como referência, se manter como autoridade no mercado, você precisa ser bom de fato no que você faz e ter ética, né. Agir com transparência, cumprir princípios, é a fórmula básica para a gente ser bem-sucedido em qualquer área de atuação. Então, encantar, é claro, usar os artifícios que nós temos hoje para vendas, existem hoje técnicas, gatilhos, isso a gente pode usar, mas acima de tudo agir com respeito, com ética, com, consideração ao paciente que está ali, né, para que a gente possa trazer mais alegria, sobretudo vocês que devolvem os sorrisos para os pacientes, né. É. E isso é muito verdadeiro, porque, por exemplo, se a gente começar a fazer algo errado, pode até um mês, 2 meses, um ano ir bem, mas em algum momento vai começar a ter problema. Então, por isso que todo dia eu falo com a equipe, todo dia a gente tem que fazer o que é certo, Com certeza, porque todo dia fazendo certo, 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 o resultado vai vir. vem. Agora, se fizer uma coisa errada, basta 1% de errado, esse 1% vai tirar todo O o crédito, crédito. com certeza. É. Olha, nós vamos para um rápido bloco comercial e nós já voltamos para esse bate-papo que está muito especial. Fiquem ligados aí. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Raval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade.
Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Voltamos. Vocês que estão nos acompanhando a partir de agora, eu aconselho voltar esse conteúdo para o início e acompanhar na íntegra esse bate-papo que está muito especial. Hoje eu estou com a doutora Monique Procópio, ela que é proprietária da Procópio Odontologia, ela que é uma gestora nata, que sempre buscou muito conhecimento para aplicar na sua clínica e que hoje tem umas clínicas mais referenciadas do nosso estado. Doutora Monique, 27 de crescimento, né? Quero saber agora qual foi a virada de chave na sua mentalidade empreendedora. Foi quando eu comecei a fazer cursos de gestão Uhum, para a área da odontologia. Comecei a buscar mentorias também, e também comecei a implementar o marketing na clínica. perfeito. Ahn, Como que você lida hoje com a comparação em relação a outras clínicas, outros profissionais? Eu falo que todos nós, independente da nossa área de atuação, nós temos profissionais cujo qual nós nos inspiramos. Eu tenho pessoas da comunicação, mentores que eu me inspiro, que são fontes de inspiração para mim. Você deve ter também. Mas como que você lidar com as comparações? Eu falo que o ponto alto do profissional é quando ele para de concorrer com preço e valor e ele passa a entregar algo único. Quando ele começa a entregar algo que só ele entrega da forma que ele entrega, eu acho que ele sai da zona de concorrência de preço. Porque as pessoas passam a procurar pela marca, pelo profissional, pelo que ele representa. Você também enxerga assim? Sim. Há um tempo atrás eu ficava muito triste, chateada por fazer muita comparação e pensar por que foi lá na outra pessoa e não fez comigo, né? Uhum. E foi através de cursos, eu buscando cursos para melhorar a clínica, cursos no meu pessoal também, eu fiz muitos cursos de inteligência emocional. Foi aí que, principalmente no curso de inteligência emocional, eu comecei a aprender e enxergar quem eu sou, né? Então, hoje eu sei quem eu sou. Então, a pessoa pode não querer fazer comigo, ou pode falar alguma coisa que não seja do que é meu caráter, do que é minha índole, mas eu sei quem eu sou. Então, Você não tem dúvida do que você entrega. isso. Então, hoje, Certo. eu não. A pessoa pode. Eu sei quem eu sou, quem a clínica, quem a Procópio é, o que a clínica entrega, como que a gente faz com verdade, com honestidade, com ética. Então, assim, eu vejo assim, se a pessoa veio até a clínica, tá fazendo com a gente, é Deus que preparou. Se ela não veio fazer com a gente, eu também entendo que Deus também preparou esse caminho. Tem cliente que não é pra gente. É, Quando a gente entende que o problema não é conosco, não é com a gente, né? Porque existe mercado para todo mundo, existe espaço para todo mundo. E é muito importante a gente identificar quando o paciente não é pra gente. Existem clientes que são para você, mas tem clientes que não é para você, é para outro. E tá tudo bem, é. né?
Vai um, vem outro, é assim vai, é assim é o ciclo da vida, né? A gente não vai conseguir agradar e abraçar todo mundo. Alguns vão se conectar com o nosso jeito de trabalhar, com a nossa forma de atender, de acolher, mas eu acho que é sobre você saber, primeiramente, quem eu sou e o que eu entrego, É. né? Quando você sabe quem você é de fato e aquilo que você entrega, acho que a insegurança vai embora, né? O medo vai embora, né? Sim, E as portas começam a se abrir. começa a se abrir. Isso mesmo. Cultura da clínica em relação com a equipe. Como que você escolhe e treina hoje a sua equipe? Ó, lá na clínica a gente faz eu tenho até uma equipe, uma agência que ajuda a fazer a contratação das pessoas. Eu Uhum. vejo que hoje é muito difícil contratar pessoas, né. Sim. Tem muitas pessoas, mas, acha pessoas com caráter, com verdade, com honestidade também. Então assim, lá na clínica eu até prefiro, não precisa vir com bagagem técnica, conhecimento. Venha ela querendo fazer, querendo melhorar, querendo crescer Uhum. profissionalmente, que o conhecimento a gente vai passar, mas desde que ela tenha um caráter, seja uma pessoa boa, né? Então eu tento sempre assim, eu quero que pessoas boas perto da gente. E o conhecimento a gente vai passando no decorrer do dia a dia. Com certeza. O que que você faz para manter um ambiente saudável, produtivo? Eu falo que o maior desafio do gestor hoje é lidar com o capital humano, que está cada vez mais escasso, né? O capital bom humano. Como que você faz para manter esse ambiente saudável, produtivo, agradável? Porque é tão bom as pessoas gostarem do local que trabalham, né? É, eu sempre falo para as meninas que elas têm que se sentir feliz, tem que Sim. se sentir feliz, a gente pode conversar, tem um momento de trabalhar, tem um momento de conversar, tem um momento para tudo. Então, eu sempre, algumas metas a gente faz algum churrasco, alguma coisa para descontrair. Durante o dia a dia, alguns dias a gente tem energético, um doce, alguma coisa para deixar o ambiente mais leve. A gente conversa, a gente ri, então eu tento ser amiga delas para quebrar um pouco aquela coisa de chefe e funcionário, colaborador. Sim, Então, sim, acho que isso soa até um pouco errôneo, assim. Então, acho que a gente tem que ser sim. amigos. Eu falo com elas que eu não sou dona, a gente trabalha juntos. A gente trabalha todo dia, a gente está trabalhando junto. Não me leve como uma dona aqui. A gente somos parceiras de trabalho. Eu acho que isso faz Isso é toda a muito diferença, elas importante. enxergar dessa maneira, porque a partir do momento que a Monique é a dona, a chefe, acho que talvez, fica uma coisa assim que eu tô no alto, elas estão no baixo. Não, a gente tem que estar todo mundo igual. Nivelado, É. com certeza. Há alguma rotina ou hábito que você acredita que toda clínica deveria ter, que você faz hoje na Procópio? Eu vejo que a reunião semanal, né, e tem que ser no início da semana, na segunda-feira. Reunião na sexta não dá, no sábado muito menos, porque no sábado o pessoal tá cansado, tá pensando já no Tem final de dias semana. estratégicos para as reuniões. Reunião tem que ser na segunda-feira, às 8 horas, no Uhum, período da manhã, das 8 às 9 já não coloca, não agenda nada, é a reunião. Então acho que essa reunião faz toda a diferença, no dia a dia. perfeito. Quais foram os maiores resultados que você já alcançou com a sua gestão? Você é realizada com o que você faz? A Eu clínica hoje está onde você gostaria que ela estivesse? eu vejo, assim, que a clínica ela desenvolveu, assim, a passos largos, eu vejo, assim, que em pouco período de tempo, em Uhum, comparado a outras clínicas que já estão no mercado aqui em Cuiabá, por exemplo. Mas eu quero mais ainda, o sonho da sério. clínica é de outra maneira, eh, eu gosto até de profetizar que a gente tem que falar como que a gente quer, para quanto mais a gente fala, as coisas acontecem, Com né. certeza. Eu sonho com a clínica no estacionamento e os dentistas, os colaboradores chegar pelo fundo, não pela recepção, uma clínica espelhada. Então, e é isso que eu busco. Eu quero melhorar a clínica, eu quero ter uma cozinha maior. Então, assim, eu falo para as meninas, eu falo, vocês têm que trabalhar, olha só, a visão de futuro que eu estou passando para vocês. Então, vocês têm visão também de crescimento. Eu tenho com duas colaboradoras que começaram num cargo, hoje já subiram de cargo. Então, e a clínica, por exemplo, está sem espaço. A gente não tem um espaço para pôr um raio-x, por exemplo.
Então já tá no limite do Do ambiente que a gente limite. Ficou tá. pequeno pra Ficou vocês? pequeno, a gente tá Aham. no espaço que tá, então a Sim. gente não consegue nem aumentar o faturamento também, porque é esse Uhum. momento, é esse o espaço que a gente tá, é esse tipo de faturamento, de equipe, de equipamento. Então, mas eu tenho uma visão de ter uma clínica melhor, um espaço melhor também para as meninas, almoçarem, descansar também. Então eu falo: "Olha a visão que eu tô passando para vocês", e eu falo: "Eu vou fazer de tudo para isso acontecer". Com Então certeza. eu quero que elas, sonhem o que eu sonho para que e acredite na jornada, que não é, às vezes essa geração, elas é imediatista, né, Muito, que é quer tudo tudo pra para ontem. ontem. Eu tô trabalhando hoje, eu Exatamente. quero o salário X, e não é Aham, assim. A gente exato. tem que todo dia, a dinâmica do dia a dia que vai fazer as coisas ir abrindo portas. Então, não é Verdade. no primeiro mês, não é no segundo mês, pode demorar 1 ano, 2 anos, então mas, eu falo: "Só você pode fazer por você. Eu tô aqui para poder te ajudar, mas, a única pessoa que pode fazer por você é É você". você mesmo? Com certeza. Já pensou em abrir novas unidades, expandir, abrir em outras cidades? Tenho vontade, mas nesse momento que a clínica tá, eu vejo, assim, que a clínica depende muito de mim, né, lá dentro. Então, a partir do momento que ela estiver totalmente independente, sem eu estar presente, eu vejo que é assim, esse vai ser o momento de eu abrir uma nova unidade. Doutora Monique, qual conselho você deixaria para quem está começando agora na odontologia e sonha, né, com uma clínica de sucesso? Que recado você deixaria? Eh, Já começar a estudar gestão e marketing, Já na começar já na faculdade? faculdade. Se eu tivesse lá na faculdade, eh, só com esse conselho, começa a fazer curso de marketing e gestão. Acho que Sim. talvez eu Muita coisa teria sido tinha diferente, sido né? diferente. Então, quem está começando, começar a já estudar sobre marketing digital, o Instagram, o Facebook, todo mundo hoje está conectado no Instagram, no Facebook, no Google, né? Então, Uhum, quanto antes você conseguir entrar nessa fase, vai ser melhor para você. perfeito. Se você pudesse falar com a Monique do começo da sua jornada, o que que você diria para ela? Falaria para poder acreditar mais em mim. Eu tive que nesse percurso antes, eu não acreditava tanto em mim, então foi através igual dos cursos de inteligência emocional que eu comecei a entender quem eu sou e acreditar no meu potencial. Então acho que, se eu pudesse falar para eu acreditar em mim lá no começo, que Uhum, acreditar que eu consigo, que eu sou inteligente, sou capaz, eu sou verdadeira, sou honesta. perfeito. Onde as pessoas podem acompanhar mais seu trabalho? Deixa suas redes sociais, o endereço da clínica. Eu acho que se você não acompanha a doutora Monique ainda, passem a acompanhar. Ela mostra boa parte da dinâmica, das atividades, e ela é de fato uma inspiração para quem busca gerir com excelência. Deixa um recado especial para quem está nos acompanhando, doutora. Eu vou deixar uma frase aqui para vocês também que está acompanhando a gente. Se você tem um sonho, corra atrás desse sonho. Não deixe o medo te impedir de realizar esse sonho, que as melhores coisas estão do outro lado do medo. Às vezes a gente está com medo de fazer algo mesmo que seja pequeno ou grande, ou talvez no nosso subconsciente a gente acha que é grande, mas talvez é pequeno. Então, rompe essa barreira do medo, que as melhores coisas são do outro lado do medo. E me siga mais na rede social, Monique Procópio e Procópio Odontologia. A clínica fica localizada na Morada da Serra, no CPA2, e estamos à disposição, esperando você. Tenho certeza que se você for na clínica, você vai gostar bastante lá do nosso ambiente, dos atendimentos que a gente faz lá. Perfeito. Ela é, gente, um exemplo mesmo. Acompanhe. Doutora Monique, muito obrigada, tá? Pela sua participação, por ter vindo aqui mais uma vez no Dr. Cash. Eu vou te esperar mais vezes esse ano aqui ainda. Vamos falar muito sobre gestão, sobre odontologia também, porque ela é muito boa no que ela faz, Sim. né? E tem se destacado muito como gestora, por essa vontade. Eu acho que você hoje deixou 3 pontos aqui muito claros no nosso bate-papo, né? Da sua persistência, da sua força, da sua fé, e da vontade de fazer acontecer. Eu vejo muita vontade no seu olhar, assim, eu vejo muita garra. E que bom que você não desistiu da primeira vez que não deu certo, não desistiu na segunda vez que não deu certo, né? Pelo contrário, usou a,
os tombos, as pedras no caminho para se fortalecer e buscar entender o que eu deveria fazer, o que eu devo fazer para alcançar aquilo que eu tanto sonho, né? Não desista do seu sonho. Eu acho que é o que falta na maioria das pessoas nos dias de hoje, né? Como você mencionou na entrevista, vivemos num universo de jovens muito imediatistas, né? Que querem, na primeira tentativa, fazer acontecer. E não é assim. A maioria das pessoas de sucesso que obtiveram sucesso em suas carreiras tiveram muitos fracassos, tiveram que lidar com decepções, né? Com quedas no meio do caminho. E é isso que nos torna forte, que nos torna diferente dos demais. Então tá aqui, tô à frente de uma moça jovem, mas com uma grande experiência, que nunca teve medo, que foi destemida, que saiu do interior do estado, veio para uma capital, enfrentou o que tinha que enfrentar, 2 recomeços, mas que hoje tem uma clínica muito bem consolidada, que vem aí crescendo cada vez mais, e eu vejo a Procópio gigante, tá bom? Muito Deus te obrigada. abençoe, viu, doutora? Muito obrigada, Paula. Obrigada Vocês que pelo nos convite. acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Se você se conectou com a história da doutora Monique, né, compartilhe esse episódio com amigos, com familiares, assim como a sua vida foi impactada com esse conteúdo, faça com que outras vidas também sejam, tá? E não deixe de nos acompanhar diariamente aqui no nosso canal do YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Se não acionou ainda o sinal de notificação que fica aqui em cima para ficar por dentro de todos os conteúdos que são anexados com frequência, acione o sinalzinho que você ficará por dentro de tudo que nós postamos aqui. Espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cash. Até lá!